Olá pessoal, tudo bom? Vamos então dar continuidade a mais um e-book resumo de psicanálise, né? E hoje eu vou trazer o material aí, né, do texto do Freud, Recordar, Repetir e Elaborar. Esse é um dos textos mais bem comentados, um dos textos mais lidos também. Então nós temos o resumo, eu aconselho também depois quem quiser buscar nas obras originais, o texto por completo. Eu vou seguir então o mesmo esquema aí dos grupos de estudos, né, para quem já participa ou está acostumado também, onde eu vou ler o texto, fazendo apontamentos, e colocando algum pouco aí de conteúdo a mais também. Bom, então, todo esse material vocês encontram no e-book, conta também no site leiturapsicanalítica.com.br, né, é possível fazer o download do e-book de graça, mas o material, né, o vídeo de apoio, a gente encontra somente aqui dentro da comunidade, ok? Vamos então dar início então ao texto. Freud inicia o texto mencionando as mudanças que a psicanálise passou pelos últimos anos, sendo a primeira a da catarse de Breuer, em que o objetivo era localizar o momento em que o sintoma se formava, reproduzindo os processos mentais envolvidos. Depois, recordar e abreagir. Então, ao longo dos anos aí, acho que isso não é muito mais novidade, o Freud foi construindo a teoria ao vivo, né? Vamos pensar assim, né? Então, enquanto ele fazia os atendimentos, elaborava todas as pesquisas, a teoria da psicanálise foi sendo construída e ela passou por algumas atualizações, né? Algumas modificações aí. Então, nessa primeira fase, nessa primeira etapa, a gente tinha então essa questão da catarse e o recordar e o abreagir. Né? Abreagir seria como se fosse uma reação atrasada, viu, pessoal? Então, a pessoa tinha ali os sentimentos que deixou de ter em determinada situação traumática junto ali, né, com o Freud e o Breuer ali. Então, esse foi nas primeiras fases aí da psicanálise. A próxima mudança foi logo ao abandonar a hipnose, onde a partir de associações livres, as resistências poderiam ser contornadas pela interpretação e comunicar ao paciente o que ele não conseguia recordar, sendo que o objetivo dessa etapa era recordar situações que haviam ocasionado sintomas e questões anteriores a este. Então, segunda fase é a fase da hipnose, né? Uma fase que até funciona bem em determinado ponto, só que ela de alguma forma deixa as resistências de lado, né? E as resistências, como a gente vai ver aí na continuidade do texto aí, tem uma certa importância. Então, a hipnose ela tem sim ali suas questões ali positivas, se a gente for pensar, mas Freud acabou abandonando porque não dava para encaixar, conciliar todas as novas descobertas ou as novas questões ali. Ali era recordar, né, situações que haviam ocasionado os problemas anteriores. Né, isso aí comunicado através ali da hipnose, com o paciente sob hipnose. Né. Enrola aí umas más línguas aí que o Freud não era muito bom hipnotizador, né, pessoal? Fora que demorava a hipnotizar, né? Então isso hoje praticamente seria inviável, apesar de existir terapias e novas técnicas aí em relação à hipnose também. Cada um na sua área aí. Por último, a técnica utilizada atualmente, em que o analista abandona a tentativa de colocar em foco um momento específico, observando no presente tudo o que emerge da mente do paciente, e realiza-se a interpretação para identificar as resistências e torná-las conscientes ao mesmo. Então, Freud chegou aí nessa terceira etapa, aí, terceira atualização da psicanálise, é muito utilizada ainda hoje. Temos aí, né, pós-freudianos, né, temos autores aí que trazem sim atualizações, novas visões, modos, né, psicanálises, né, então no plural, novas formas ali de atendimento, né, então uma coisa não desconsidera, não exclui a outra, viu pessoal? Então há uma melhor adaptação ali, algumas coisas que ainda podem ser usadas, ainda faz sentido ser usadas e outras não. Né? Então o Freud se utiliza muito termos aí de doença, doente, cura, né, essas coisinhas a gente foi tendo uma certa atualização ao longo do tempo aí, a gente foi vendo que algumas coisas foram até interessantes serem modificadas, né? Mas vamos tratar o texto aí como o Freud colocou para a gente. Então, aqui a gente abandona, né, a tentativa de colocar em foco, observa tudo que emerge da mente do paciente no momento atual, né, para identificar ali o que ele resiste, né, o que está dificultando ele comunicar aquilo no atendimento e tornar consciente ao paciente, né, abrir aquilo para ele que ele consiga, né, lidar com talvez essa dificuldade que ele possa estar passando. Quando as resistências forem vencidas, o paciente poderá relacionar situações esquecidas, sem dificuldade nenhuma, onde os objetivos continuam os mesmos anteriores, preencher lacunas da memória e superar resistências devido à repressão. Então, os objetivos das técnicas aí são muito próximos um do outro aí, né? Então, lacunas de memórias, superar resistências, né? E questões inconscientes. Né? Então, quando a resistência ela é vencida, né? O Freud usa essa palavra, né? Não acho muito interessante talvez, diluída, né? Ou superadas. No final ele vai usar até elaboradas também, que faz até mais sentido.
o paciente consegue se recordar, talvez, de coisas que possam estar pressionando ali, né? Fazendo pressões ali internamente ali, dificultando muitas vezes a sua vida. Então, 3 formas de atualização aí da psicanálise: da catarse, da hipnose e agora, né, da superação das resistências. Continua nos trazendo que devemos ser gratos à técnica hipnótica, mesmo abandonado, pois ela trouxe a coragem de ir além, onde nessa técnica o processo de recordar possuía uma forma simples, pois o paciente se colocava em uma situação anterior sem se confundir com a atual, fornecendo relatos pertencentes a ela, onde era possível realizar a transformação de processos que estavam inconscientes em conscientes. Né? Então, o paciente sob hipnose era solicitado ali ele trazer algumas questões, né? Reviver, né? Vivenciar novamente o ponto do trauma. Muitas vezes ele conseguia se lembrar disso, só que não havia ali questões da resistência, né? Então, através da hipnose, se você comunicava aquilo, só que as resistências elas possuem ali uma importância ali. Então, Freud abandonou isso, mas, né, ele ainda foi grato ainda, porque a partir daí que conseguiu se dar um passo maior, né? Então, tudo começou lá. Também é mencionado que o esquecimento de cenas ou experiências quase sempre se reduz a interceptá-las, bloqueá-las, e cito o exemplo da amnésia infantil, que é contrabalanceada pelas lembranças encobridoras. Assim, a totalidade do que é essencial foi retido por essas lembranças, restando a nós apenas saber como extraí-las em análise. Quando o paciente esquece, né, situações, aquele esquecimento não é à toa, viu, pessoal? Esqueci tal coisa, omitir tal coisa. Não, aquilo foi interceptado. Então, alguma questão na mente segurou aquilo para que aquilo não fosse comunicado ou fosse comunicado já de uma maneira mais formal, né, mais protegida. Então, a mente resiste, sim, ao processo de terapia. Né? Então, ele traz até o exemplo aí da amnésia infantil, né? Então, o esquecimento que todos passamos, contrabalanceado por lembranças encobridoras, né? Lembranças que vão encobrir muitas vezes questões reais que aconteceram ali. Talvez essas lembranças podem nem ser aquilo que a gente realmente lembra, né? Então, como num sonho, né? O manifesto e o latente. Então, a gente lembra de algo, mas aquele algo está encobrindo, está escondendo outra questão, e ali que pode estar o ponto ali do trauma, ali, vamos pensar assim. Então, resta nós como extraí-las, né? Então, como eu falei, essas questões, vamos arrancar, vamos quebrar, vamos extrair, é onde a gente pensa de forma um pouquinho diferente ali, tem outros autores ali, né? Mas futuramente a gente pode ver, mas vamos seguir o texto freudiano aqui. Outro grupo de processos psíquicos mencionados também são as fantasias, que por serem totalmente internas, não podem ser contrastadas com as experiências externas, não sendo possível saber se essas foram conscientes e depois esquecidas ou se nunca conseguiram se tornar conscientes. Né? Então, quando o paciente relata fantasias aí, não há como saber, né, se aquilo está maquiado, se aquilo foi real, aconteceu mesmo. Né? Então, a fantasia ela possui sim uma certa importância, ali, é como se fosse um sonho, né? Então tem ali sim o seu valor, só que não dá para fazer muito bem esse contraste, porque, né, são fatos que às vezes não aconteceram ali. Né? Então não dá para saber se está sendo omitido, né, excluído da mente, ou se realmente não aconteceu, e o paciente também às vezes não sabe sobre aquela questão, porque é uma fantasia, é uma questão interna. Partindo sob o olhar da nova técnica, né, ou seja, a terceira técnica, né, a terceira atualização, vamos pensar assim, onde se inclui, né, as resistências, Freud nos diz que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas nos conta através de atuação, não reproduzindo como lembrança, mas como ação, sem saber que está repetindo. Então, questões são retidas pela mente e o paciente não se lembra, né? Mas ali ele vai reproduzir. Então, muitas vezes ele não consegue contar, olha, né, eu fiz tal coisa, eu sou tal coisa, mas ele age em relação ao terapeuta, ele age em relação ao tratamento, ele age em relação à vida. Atrasos, questões de pagamento, rebeldias e N questões, a gente pode falar, isso é comum da vida da pessoa, pode ser, então, muitas vezes uma repetição do trauma, das questões que a pessoa viveu lá atrás, né, e agora está passando ali novamente ali no tratamento. E o Freud traz até alguns exemplos interessantes aí, ó. Ele nos traz alguns exemplos, onde um paciente que costumava ser desafiador em relação aos seus pais, passa a se comportar dessa maneira para com o médico, né, um analista. Então, era rebelde com os pais, agora é rebelde com o analista. Né? Lembrando que desafiador rebelde não quer dizer que vai brigar, vai bater, não é essa a ideia. Mas atrasar em horários, questões de pagamento, omitir situações, né, a nível consciente, eu vou enganar hoje, coisas assim. Né? Então, tudo tem um porquê, não está errado, não é questão de bom e mal, mas é uma forma ali, muitas vezes, de repetição. Né? Tem um outro exemplo aí, ó. Ou um paciente que não recorda sobre a desorganização sexual infantil, mas reproduz associações confusas e queixa de não ter sucesso em nada. Então, a gente pode fazer futuramente aí um trabalho aí sobre a sexualidade infantil,
e é uma anarquia, né? Então a criança ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo, ela não tem consciência e coordenação de muitas coisas, né, que estão acontecendo no seu próprio corpo. Então a desorganização sexual infantil é uma anarquia realmente. E isso futuramente vão deixar rastros, né? E aí o paciente reproduz associações confusas, queixas de não saber nada, que querendo ou não é o que a criança faz, né, enquanto ela é pequena. É totalmente confuso a questão sobre a sexualidade corpórea para ela e, né, não ter sucesso em nada. É uma criança, né? Ela obedece a alguém, ela é submissa a alguém ali, ela não tem certo poder dentro do ambiente que ela vive, né? Então, mais uma vez, o paciente está repetindo algo aí da sua vida, da sua infância com o analista. Ou se acharem envergonhado diante do tratamento e tentar escondê-los, né? Então, referente também à sexualidade, essa questão da vergonha, né, dos pensamentos ou coisas que tentamos muitas vezes fazer ou fizemos como criança, né, futuramente aí a gente pode se envergonhar do tratamento. Então, quer dizer, não é o tratamento, né? O analista não fez nada de mal para aquela pessoa, pelo menos esperamos, né? Mas é uma repetição muitas vezes do passado ali dessa pessoa aí. Ao iniciar o tratamento, quando é solicitado ao paciente que fale o que vier na sua mente, mesmo que esse tenha uma vida cheia de acontecimentos, geralmente a primeira coisa que acontece é não ter nada a dizer, ficando em silêncio, né? Então, aqui é o que o Freud chama de a regra fundamental da psicanálise, né? Que seria a associação livre, né? Então, fale o que vier na sua mente, né? Sem julgamento moral, né? Sem pudor, né? Então, é falar o que vier realmente, né? Então, parece simples, né? Vou lá falar de abobrinha, de salada, de futebol, parece simples, mas no ao vivo ali mesmo, as resistências, as defesas vão agir. E não vai parecer tão simples isso, né? Então, geralmente o que acontece é não ter nada a dizer. Vim aqui e tá tudo bem, né? Não, minha vida tá tudo em ordem, tá tudo legal, tá tudo bem. Né? Então, estamos omitindo, estamos ocultando algo ali, né? De dentro da mente ali, sem querer, óbvio, né? É um fenômeno ali que está acontecendo ali em análise ali, e o paciente, né, ou ele comunica pequenas coisas ou ele fica em silêncio. Então, isso é interessante. Onde Freud traz isso como sendo uma atitude de repetição, oriunda de resistências da infância, sendo que enquanto se está em tratamento, o paciente não pode fugir dessa compulsão à repetição. E logo compreendeu que essa será a sua maneira de recordar, né? Sua maneira de recordar é não recordando, é ficando em silêncio. Né? Então, a gente está confuso com rastros ali da infância. Freud menciona que o que será de interesse do analista é a relação entre essa compulsão à repetição, com a transferência e com a resistência. Né? Então, esses três itens aí é o que vão ditar o caminho ali, né, no momento ali. E continua que logo se percebe que a transferência será apenas um fragmento da repetição, e que a repetição é uma transferência do passado esquecido e que, portanto, devemos estar preparados para descobrir que o paciente irá repetir, substituindo o impulso de recordar, não apenas em atendimento, mas em todos os outros relacionamentos da sua vida. Então, ele vai substituir o impulso ali de recordar. Né? Então, não vou lembrar, eu sofria quando eu era uma criança. Né? Pode ser que ele não consiga recordar, lembrar disso. O que ele vai fazer no momento atual? Muitas vezes se enfiar em problemas, de modo inconsciente, para que sofra. Então, ele vai estar sofrendo, mas aquilo é uma repetição da sua infância, né? Da sua vida. Então, formas, né, de se relacionar com os outros. E não é só dentro do consultório, não, pessoal. Vai comprar o pãozinho na padaria, arruma briga ali. Vai, sei lá, numa festa, alguma coisa, acontece algo ali. Então, são formas de repetir situações ali, muitas vezes, da infância ali, não bem resolvidas, né? Que estão, de alguma forma, doendo ainda, né? Vamos falar assim, internamente. A resistência também seria um papel. Então, a resistência também terá um papel que poderá ser facilmente observada, pois quanto maior a sua influência, mais extensivamente a atuação substituirá o recordar, sendo este recordar ideal somente possível em estado de hipnose, pois coloca as resistências de lado, o que traz um prejuízo à análise. Né? Então, quanto maior a resistência, mais difícil o recordar. Né? Então, mais ele vai partir para a ação. Né? Então, a transferência, o paciente vai transferir situações da sua infância para com o analista. Então, ele está transferindo coisas, né? Pega daqui e traz para lá. Então, essa é a ideia. Então, o paciente vai repetir, né? Vai transferir coisas da sua infância para com o analista, para com o tratamento e para com todas as outras questões ali. E por que ele faz isso? É uma forma de resistir às questões, né? Resistir ali. Então, há uma defesa ali. Quanto maior a resistência, mais difícil, né? Mais a atuação vai substituir o recordar ali. Então, quanto maior a resistência, mais ação ele vai fazer. Então, é como eu mencionei lá. Então, sofri quando era criança, eu não vou conseguir falar que eu estou sofrendo agora. Eu vou me colocar muitas vezes em situações de sofrimento. Quanto maior essa resistência, maior eu vou me colocar nessas situações
por exemplo, né? Então, o recordar ideal ali, né? Lembrar fato por fato, detalhe por detalhe, apenas em hipnose. Mas aí não vai ter as resistências, né? Vão colocar as resistências de lado, isso aí pode trazer prejuízos à análise. Durante o início do tratamento, se o paciente tem a seu favor uma transferência positiva, então uma questão mais branda de colaboração, né, de cooperação, ele tem ali um certo apreço, uma certa admiração ali pelo analista, ele vai estabelecer uma transferência positiva. Este poderá seguir o tratamento por um tempo e desenterrar suas lembranças. Porém, durante a progressão do tratamento, se a transferência se torna hostil, o recordar abrirá caminho imediatamente para a atuação. E em diante, o paciente irá retirar do seu passado armas para se defender contra o progresso do tratamento. Então, na transferência positiva, o paciente ele é amável, ele vai conseguir, né, estabelecer ali, caminhar no seu próprio tempo, trazer questões e condições para que o trabalho possa continuar. Caso essa transferência se torne hostil, ou seja, figuras de hostilidade do passado do paciente emerjam, né, figuras, questões, partes da sua vida vividas de forma hostil, retornem, apareçam ali, a tendência à atuação na clínica aumenta, né? Então, ao invés de recordar, de mencionar, de viver ali alguma situação ali, ele vai atuar ali questões para, né, se defender contra o progresso do tratamento. E aí Freud traz pra gente uma pergunta aí, né? O paciente repete ao invés de recordar, e repete em condições de resistência. Mas o que ele repete ou atua? Então é interessante a gente pensar isso aí, né? Tá falando, repete, ao invés de mencionar, de falar, né? Devido a uma resistência, mas o que ele repete ou atua? Freud traz essa resposta de forma concisa, nos dizendo que repete tudo o que surgiu a partir de fontes do reprimido em direção à sua personalidade, sendo suas inibições, sintomas, atitudes inúteis, traços patológicos de caráter e demais condições. Então, tudo aquilo que parte do reprimido, ou seja, parte de algo dentro do seu inconsciente em direção à sua personalidade, que vai moldar a forma dele se relacionar com os outros, isso pode ser de alguma forma repetições, né? Sendo suas inibições, sintomas, atitudes, então tudo aquilo que emerge, que vai modificar o seu comportamento, pode ser uma repetição de algo ali do seu passado. Então tudo que surgiu a partir de fontes do reprimido. Então uma fonte que brota e lança coisas ali. Em virtude dessa descoberta, em relação à compulsão à repetição, Freud nos diz que não devemos esperar que o estado de enfermidade do paciente cessasse com o início da análise, e que não devemos tratar sua doença como um acontecimento do passado, mas como uma força atual. Então isso aqui é importante, hein, pessoal? Devido a essa compulsão à repetição, a questão, né, de enfermidade, Freud usa esses termos, cesse logo no início. Não é assim que funciona, né? Não é um remédio que você está com dor de cabeça, tomou e aquilo resolveu. Não tem essa ideia ali, o tratamento nas questões analíticas ali. Então, assim, não devemos olhar como o acontecimento do passado, aconteceu lá atrás, apenas lá atrás. Então, a gente precisa olhar o aqui e agora também, né? Aquilo que está acontecendo no relacionamento ali, né? No vínculo analítico ali entre o paciente e o terapeuta, o paciente e suas relações com outras pessoas do mundo, né? Então, olhar isso como uma força atual também, onde as enfermidades serão colocadas dentro do campo de alcance através da transferência, quando o paciente experimenta algo real e contemporâneo. Então, quando se passa por situações ali, a transferência é colocada e ali o analista pode olhar. E é aí que devemos realizar o nosso trabalho terapêutico, sendo que o repetir é evocar um fragmento da vida real. E isso revela um problema inevitável do tratamento, a piora do paciente durante o percurso. Então, cada vez que ele repete, cada vez que nós temos ali nosso alcance ali, a transferência ali, isso vai ocasionar uma certa piora, né? Uma piora no bom sentido, vamos dizer assim, porque vão ser coisas que até então eram irreconhecíveis. Então, o paciente não tinha noção de que ele fazia essas coisas com outras pessoas e com ele mesmo. E quando isso acontece muitas vezes ali no vínculo analítico ali, isso é comunicado ao paciente, ele começa a tomar consciência de coisas que ele faz, né? Que ele é o responsável pelas desordens de sua vida. Então, muitas coisas vão estar acontecendo ali. E aí que é interessante, porque ali começa a se sentir mal, começa a vir, né, posições ali depressivas ou coisas, demais questões ali, e isso, né, vai levar ali ao benefício do tratamento. Só que tem seu tempo, tem seu prazo, tem todas as condições, o tempo ideal ali, vamos pensar assim. Mas o mais comum de acontecer é esse sentimento de pior ali, né, de ficar mais difícil a análise ao longo do percurso. Antes do tratamento, ele contentava-se em lamentar, né, o paciente,
de sua doença, desprezá-la, subestimá-la, sua importância, esconder partes em relação às suas origens, onde naturalmente o tratamento não irá encorajar essas atitudes. Então, vocês veem, então, até então é uma bobeira, eu brigo mesmo, eu sou assim, ah não, isso é normal, eu faço isso, não, eu faço aquilo. Então, é uma forma de desprezar os seus sintomas. Né? E o tratamento não vai encorajar isso, né? Olha, vamos olhar para isso. Você já parou para pensar que você faz isso, que isso acontece assim? Né? Então, o tratamento não encoraja esse desprezo, né, sobre seus sintomas, pois o paciente precisa ter coragem para dirigir a atenção para os fenômenos de sua doença. Assim, sua enfermidade não lhe parecerá mais desprezível, mas sim um inimigo digno, preparando o paciente para um caminho de reconciliação com o material reprimido que está expressando seus sintomas. Então, olhar aquilo realmente, olha, eu tenho isso, eu possuo isso, eu faço assim, eu vou me responsabilizar, eu vou tentar resolver, eu vou, né, dentro do possível, dentro daquilo que eu dou conta, tomar determinadas atitudes para me proteger, para me cuidar. Então, isso é interessante. Então, aquilo que era desprezado antes, agora é um inimigo digno, né? Freud traz isso pra gente e abrir um caminho de reconciliação ali, né? Para poder se organizar perante esses sintomas. E, ao mesmo tempo, aprender a tolerar seu estado de enfermidade. Então, tolerar aquilo. Não tenho essa dificuldade, eu me responsabilizo por isso, então eu evito tal coisa porque eu já tenho esse certo tipo de dificuldade. É uma forma de cuidado, de amor próprio. Onde essa nova atitude irá intensificar seus conflitos, expondo sintomas que haviam permanecido vagos, além de outros perigos que possam ocorrer no curso do tratamento. Por isso, o sentimento de piora. Né? Então, é como se fosse desenterrado. Né? Então, coisas vão emergir ali que muitas vezes coisas estavam ocultas, né? Pensamentos vagos, questões vagas que era atuado, o paciente não percebia, agora ele pode começar a reconhecer ali a sua responsabilidade ali, e aí vai se sentir mal mesmo, né? Vai sentir que tem responsabilidade da desordem, né, da qual está se queixando ali. Não foi demais, não foi os outros, né? Então foi o próprio paciente muitas vezes ali. Em relação a esses perigos que o paciente pode passar enquanto o tratamento é efetuado, Freud menciona que para sua é melhor fazê-lo prometer não tomar quaisquer decisão, né? Decisão importante em sua vida, por exemplo, escolha de profissão ou objeto amoroso. Né? Então tinha essa questão de uma promessa feita ao analista, onde o paciente não tomava ali nenhuma atitude drástica em relação ao tratamento, porque estava se mexendo com questões transferenciais, questões da infância, e isso muitas vezes poderia encorajar o paciente a fazer algo, e aquilo não for real, né? Aquilo for apenas um fragmento da transferência. Né? Então depois poderia trazer problemas. Então Freud tinha esse combinado. Atualmente, essa promessa não se faz mais necessária. Né? Os tempos de terapia mudaram, o prazo, muitos analistas de várias abordagens, então essa promessa hoje em dia ela já não é mais tão bem encaixada ali, colocada ali como uma regra mesmo. Né? Então o paciente ele é bem livre para poder tomar as atitudes e questões da vida dele com responsabilidade. Né? E até na época do Freud um pouquinho deixava também. Ó. Ainda sobre esses perigos, Freud menciona que é importante deixar um pouco a liberdade pessoal intocada, pois apenas através de seus próprios infortúnios que o homem consegue progredir. Né? Então, quando passamos pelas nossas dificuldades, conseguimos ali progredir em nossos problemas ali. Então, né, não tem como tudo ser um mar de rosas. Isso o tratamento revelar. Outra questão que possa ocorrer é de não dar tempo do paciente conseguir utilizar a esfera psíquica e recordar os fatos, antes que se possa utilizar-se da esfera motora e repetir os seus atos. Né? Recordar os fatos e repetir os seus atos. Então, pode não dar tempo da análise caminhar num certo momento oportuno ali, para que isso seja comunicado ao paciente, o paciente repita coisas, né, no mundo externo ou dentro da análise ali, antes que tenha dado tempo. Né? E o Freud traz um exemplo aí. Ó. E assim realizar algo em sua vida que possa ocasionar danos, tanto ao paciente quanto ao tratamento. Sendo citado o exemplo de uma senhora que havia fugido de casa e do marido, sem saber o motivo de tal feito. Então, fugiu e não sabia o porquê. Chegou ao tratamento com Freud e no final de uma semana o havia abandonado também. Então ela repetiu aquilo que ela fez com o marido, né? Ela abandonou o marido, agora ela abandonou o Freud. Quer dizer, é uma forma de repetir ali coisas na vida dela. Muito mais coisas ela deve estar abandonando por aí também. Ou seja, havia repetido, sem ele nem ter tempo, né? Sem o Freud nem ter tempo de dizer-lhe algo para impedir essa repetição. Né? Então, não se havia tido tempo de análise ali para que isso fosse comunicado e ser responsabilizado. Para evitar essa compulsão à repetição do paciente e transformá-la em um motivo para recordar, o manejo da transferência se torna essencial, afirma Freud, pois assim a compulsão se torna ineficaz, onde a transferência pode ser vista como um playground. Né? Então há um ambiente ali, um momento ali que a gente pode olhar questões ali, né, que estejam acontecendo no aqui e agora com
o paciente. Ele está transferindo coisas do seu passado para o tratamento, para o analista. Então, a transferência pode ser vista como um playground em que se espera que o paciente apresente tudo que se encontra oculto em sua mente, desde que se comprometa com o tratamento para que possa substituir uma neurose comum por uma neurose de transferência. Então, aquilo que perturbava, aquilo que dificultava o conflito, muitas vezes que era relacionado a outras coisas, agora é um conflito dirigido para a transferência, um conflito dirigido para o atendimento ali, para o tratamento analítico, onde com esta o paciente possa ser curado em trabalho terapêutico, pois a transferência cria uma região intermediária entre a doença e a vida real, como se fosse uma doença artificial. Então a mulher repetiu lá fora, repetiu com Freud também. Então, quer dizer, é como se fosse algo artificial acontecendo aqui dentro, que é uma réplica, de algo que acontece lá fora também, ou que aconteceu na vida da pessoa. Então ela transfere questões da sua vida para o tratamento, para o analista, sendo acessível a nossa intervenção. Porque aqui agora a gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir manejar ali, ter certo cuidado. Lembrando que há formas e formas, viu, pessoal? Não é o pé da letra isso aqui. A partir de reações repetitivas que são apresentadas pela transferência, manejadas pelo analista, o paciente pode despertar lembranças que irão aparecer sem dificuldade, sempre que as resistências tiverem sido superadas. Comunica a resistência ao paciente, quando ele se dá conta e consegue passar, vencer superar essa resistência, lembranças e questões vão emergir na mente e a partir daí ele consegue lidar muitas vezes com suas dificuldades na vida. Para finalizar o texto, Freud comenta que ainda há um ponto a ser debatido, onde o primeiro passo para superar as resistências é dado ao revelá-lo ao paciente. Então, é um primeiro passo. Onde os principiantes na clínica analítica acreditam que esse passo introdutório é o final do tratamento. Revelei, agora o paciente consegue lidar com isso e ponto. Não, tem mais coisa. Porém, Freud diz que lhe tem sido pedido conselhos, onde médicos, analistas, se queixam que após revelar as resistências ao paciente, nada acontece. Ou, na verdade, essa se torna ainda mais forte e tudo fica mais confuso. E o tratamento parece não progredir. Então é revelado e ao invés dessa melhora esperada, a coisa fica mais difícil ainda. Então eles pedem esse conselho para o Freud, o tratamento fica confuso. Sobre essa questão, Freud traz que essa é uma visão errônea, onde o tratamento deverá estar progredindo. Então, o tratamento está progredindo, ele não está perdido, ele não está enroscado, então ele está progredindo satisfatoriamente. E que os analistas simplesmente estão se esquecendo de que as resistências não cessam imediatamente. Então não é porque você comunicou algo que agora resolveu, não é mágica, Então é uma construção, é um processo. Deve-se dar tempo ao paciente para que este conheça melhor sua resistência que acabou de ser comunicada, para poder elaborá-la, para superá-la e a desafiar, dando continuidade ao trabalho analítico, pois apenas quando a resistência está em seu auge é que o analista, em conjunto com o paciente, pode descobrir quais impulsos estão por trás dela e que não se pode fazer nada a mais se não esperar e deixar as coisas seguirem o seu curso. Então, as coisas no seu tempo certo. Então não adianta tentar apressar o tratamento, tentar correr ou tentar interpretar tudo, saber tudo sobre a vida do paciente, porque não é esse o intuito. Então, comunicou uma resistência, apareceu algo ali na transferência, isso foi aberto, foi comunicado, precisa se dar um tempo ao paciente, para que ele se familiarize com aquilo que ele acabou de descobrir. Então não adianta apressar o tratamento, pois isso dará a ilusão de ter fracassado. Então falei, corri lá e não funcionou, então está fracassado. Não, apenas não está no tempo ideal. Sobre a elaboração das resistências, Freud finaliza o texto mencionando que na prática será uma tarefa árdua para o analista. Não é algo simples também de se fazer, comunicou e pronto, acabou. Não, leva-se tempo, tem forma, tato, de como tocar ali, de como comunicar algo ao paciente, sendo humano, não sendo robótico. Então tem todo um time, tem todo um cuidado ali que a gente precisa ter também. Lendo o texto não se parece, mas na vida real a gente precisa ter todo esse cuidado, no ser humano. Então Freud finaliza o texto mencionando que na prática será uma tarefa árdua para o analista, mas se trata de parte do trabalho analítico e que traz maiores mudanças ao paciente, que também distingue o tratamento analítico de qualquer outro tratamento ali por sugestão, de outras formas ali de terapia. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui, o texto. Eu vou colocar alguns termos também utilizados ao longo do texto aí junto, no e-book aí, então vocês vão conseguir ver também alguns termos a mais aí colocados no e-book. Agradeço quem assistiu até aqui, obrigado e até o próximo material, pessoal.